Durante todo o mês de janeiro, várias atividades educativas acontecem na cidade de Bauru para alertar sobre os sinais e sintomas da hanseníase. É a chamada Campanha Janeiro Roxo. E para conversar conosco sobre a transmissão e o tratamento dessa doença, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara, o Dr. Jaison Barreto. Ele é médico dermatologista e hansenologista, membro do corpo clínico e pesquisador do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Doutor, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre a gente prestar serviços, né, de apoio à saúde pública ao município de Bauru. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Doutor, o Janeiro Roxo foi estabelecido em 2016 pelo Ministério da Saúde, com a ideia de promover a conscientização sobre uma doença que ainda é cercada tanto de preconceito, tabus e desconhecimento da população, né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem a palavra lepra, ainda está fortemente ligada a hanseníase, né? Apesar de ser já esse termo foi abolido, né? No Brasil é o único país do mundo onde a gente não chama mais como lepra, a gente fala hanseníase, justamente para retirar o estigma, o preconceito, né, associado à palavra. Isso é bíblico, né, essa palavra. Então, ainda é cercado de muito preconceito. As pessoas acham que a pessoa que tem hanseníase é impuro, é ligada ao pecado, a crime. E, infelizmente, né, ainda existe muito disso, né? Muitas pessoas ainda são discriminadas quando elas são diagnosticadas com esse problema. E a gente luta, além de levar diagnóstico adequado às pessoas com hanseníase e às suas famílias, né? Que hanseníase é uma doença da família, não é uma doença do indivíduo. Essa pessoa que tem hanseníase, ela tem hanseníase porque alguém da sua família, em cerca de 80% das vezes, tem a doença e recebeu dos seus pais, dos seus avós. Só que muitas vezes, por conta desse preconceito, isso acaba sendo um tabu de família. Tem muitos pacientes que só ficam sabendo que teve alguém com hanseníase na família, ou que depois que eles têm o diagnóstico, né? Aí vão atrás, teu avô tinha, tua avó tinha, mas isso era segredo de família. Infelizmente ainda é muito comum isso, né? E isso mantém a doença. Esse preconceito em relação a uma doença mantém a doença. Era mais ou menos o que aconteceu com a AIDS, né, na década de 80, né, um preconceito, ninguém queria encostar no paciente que tinha AIDS porque achava que ia pegar, com a tuberculose na década de 60, 70, o tísico, né, aquela palavra tísico, tuberculoso, que tinha que ser afastado. Então, a hanseníase ainda, infelizmente, dentre todas essas doenças, ainda tem preconceito. É uma doença tratável e plenamente curável. E embora seja uma doença infecciosa e transmissível, o contágio pela hanseníase não é algo tão simples, né? É necessário uma exposição prolongada ao agente infeccioso. Convívio. A primeira coisa mais importante da hanseníase, até 1873, hanseníase era uma doença que se achava ser genética. Porque era muito comum. O teu avô teve, aí depois teu pai teve, depois o teu filho, teu neto teve, bisneto teve, o irmão teve. Então achava-se até o final do século XIX que era uma doença genética. Por quê? Porque precisa dessa tendência genética. A maior parte das pessoas que entram em contato com a bactéria não fica doente porque o seu próprio sistema imunológico é capaz de eliminar a bactéria. Então, você vê muito isso nas famílias. Por exemplo, às vezes o pai tem, o filho tem, o neto tem e a esposa não tem, o genro não tem, a nora não tem. Por quê? Porque não é só se expor. Precisa se expor muito e precisa ter essa tendência genética de adquirir a doença. A gente não sabe qual é o gene ou os genes que conferem essa suscetibilidade, mas a gente sabe que tem um forte caráter genético. Então, não tem por que ter medo. Eu vou encostar na pessoa, eu vou atender uma pessoa com hanseníase, né, como um profissional de saúde, por exemplo, eu vou pegar a doença. Não é assim que você adquire. Você adquire primeiro tendo
tendo a suscetibilidade genética, é o primeiro fator. E segundo, vivendo dentro do mesmo ambiente por muito tempo, inalando, né, diariamente uma carga muito grande de bactérias que você vai encontrar onde? Você não vai encontrar isso num ônibus, num hospital, numa escola. Você vai encontrar isso dentro do ambiente onde a pessoa vive a maior parte do seu dia, né? E precisa dessa característica também, que é a aglomeração. Os pacientes de hanseníase que a gente atende no Lauro, em média, eles têm 4 pessoas por cômodo da casa. Então, muita gente e pouco espaço, né? Eles têm até 2 salários mínimos de renda familiar. E eles, na maioria das vezes, são pessoas com nível fundamental incompleto ou analfabetos. Tem hanseníase em famílias abastadas? Tem, mas não é a maior parte dos casos. Justamente por isso, porque você precisa primeiro da genética e depois da aglomeração, né? Famílias mais numerosas são mais comuns em populações vulneráveis. E famílias... E, claro, quanto maior o poder aquisitivo da pessoa, maior a casa onde a pessoa mora, né? Normalmente não vai ter um cômodo onde vão dormir várias pessoas, né? Então, você precisa dessa aglomeração na maior parte das vezes. O que não significa que a hanseníase só acometa pessoas desnutridas, né? Pessoas em má condição socioeconômico-social. Por quê? Porque a genética ainda é 90% da doença. Quais são os principais sintomas e sinais que a doença apresenta? A doença é muito polimorfa, né? No passado a gente conversava assim, a sífilis imita quase tudo. A gente conhecia a sífilis como uma doença, a grande imitadora. E hoje a sífilis aí também está na mídia, né? Opa, temos que tomar conta da sífilis. Começou a aparecer muitos casos de sífilis congênita, justamente porque a doença foi, assim como a hanseníase, foi abandonada. A sífilis é uma doença banal, é uma doença que já está eliminada, né? A tuberculose aconteceu isso também. A tuberculose está sendo eliminada com antibiótico. A questão, muitas vezes, é que quando a gente não pensa num diagnóstico, você não faz. E aí você dá chance para o parasita aumentar, se alastrar, né? E foi o que aconteceu com a hanseníase. Os sintomas da hanseníase são muito polimorfos. Exemplo, nas crianças, normalmente, ela aparece, né, quando a criança é infectada pelo seu pai, pelo seu avô, né? Na infância, normalmente a hanseníase você adquire na infância. Só que o tempo de incubação dela é 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, você vai ter manifestações quando você já tiver muito tempo depois, né? Então, numa infância tardia, ou na adolescência, ou mesmo na idade adulta. Então, a primeira manifestação da hanseníase é uma lesão, uma área da pele pequena, né? Geralmente mais clara do que a pele adjacente, né? É uma mancha branca, né? Ou clara, e que tem diminuição da sudorese e, às vezes, até diminuição da pilificação. E a característica mais importante, parece um pano branco, uma coisa muito comum em criança. E por isso que passa batido, muitas vezes, do profissional de saúde. Qual é a criança que não tem um pano branco, né? Ainda mais aqui na região do Cerrado, né? Região seca, né? Então, muitas vezes o profissional não se atenta que pode ser. Então, essa área, se você fizer um teste de sensibilidade, qual é o teste de sensibilidade? Quente, frio, doloroso, né? Você vai ver que aquela área é uma área amortecida para isso. Então, a pessoa encosta uma coisa quente e não percebe que está quente, ou machuca naquela área e não percebe. Com o tempo, a bactéria começa a se espalhar no corpo e ela vai penetrando dentro dos nervos, não só na terminação nervosa da pele, que o caminho natural da bactéria é sair da terminação nervosa da pele e penetrar dentro do nervo mesmo. Nervo do cotovelo, nervo do punho, nervo do joelho, nervo do pescoço, nervo do tornozelo, né? E às vezes até de nervos dos olhos também. Então, o que acontece? Com o tempo, essa bactéria ela vai se espalhando pelos nervos e essa dormência ela vai se espalhando para o resto do corpo e pode comprometer até a força motora, né? Porque os nervos, além da sensibilidade, são responsáveis pela motricidade. E, claro, quando o organismo reage contra essa bactéria, ele acaba provocando uma lesão, uma inflamação naquele local, que é o que a gente conhece como mancha. Mancha branca, mancha vermelha. E quando ele compromete o nervo e há uma inflamação dentro desse nervo, começa a ter cãibra, formigamento, dormência, dor, eventualmente, e perda da função. Função sensitiva ou função motora. E com o avanço da doença, ela pode tomar comprometimento, pode haver comprometimento do nariz, com desabamento do nariz, comprometimento dos olhos, com cegueira. Claro, isso precisa 30, 40, 50 anos sem qualquer intervenção, né, do paciente ou do sistema de saúde. Então, você vai pegar esses pacientes na sua fase mais tardia, quando eles já são idosos.
Aí eles têm muitos sintomas que parecem com outras doenças, quando a doença está muito avançada. Então, nariz obstruído, com sangue, com feridas dentro do nariz, por causa do comprometimento nasal. A bactéria acaba causando uma sinusite no paciente muito avançado. Então, ela pode comprometer córnea, cristalino. Então, o paciente acaba tendo perda de visão. Imagina, um paciente com nariz entupido e perda de visão, quando ele está velho, ele vai passar pelo sistema de saúde batido. Por quê? Porque já é uma coisa que é esperada, né? Outra coisa que a hanseníase costuma fazer também é o comprometimento dos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, quando ela está muito avançada, 30, 40, 50 anos de doença. Então, o que o paciente vai ter? Um idoso com hanseníase que nunca foi diagnosticado. Ele vai ter inchaço nas mãos, inchaço nos pés, formigamento e cãibra associados. Isso passa batido por quê? Porque o paciente é idoso. Muitas vezes ele já tem um problema de coluna, um diabetes, e aí o médico pensa que aquele inchaço, aquela dormência é da coluna, do diabetes, da pressão alta, que já são doenças próprias da idade. E também, de novo, acaba passando batido pelo sistema de saúde. E muita gente morre com hanseníase sem saber que tinha hanseníase. Só vai ser diagnosticado perante um membro da família, muitas vezes uma criança que aparece com a doença. A gente chama de evento sentinela. Aquela criança com hanseníase, ela tem hanseníase porque uma pessoa do seu convívio íntimo diário tem hanseníase e não foi diagnosticada. Então, na hora que a gente faz o diagnóstico de alguém com hanseníase, o que a gente tem que fazer? Nós temos que examinar obrigatoriamente os membros da família. Por quê? Porque aquela pessoa não pegou hanseníase na rua, na escola. Ela pegou hanseníase porque ela teve contato com um familiar altamente bacilífero que não sabia que estava doente, muitas vezes. Ou que escondeu a doença dos seus familiares, o que é uma coisa extremamente frequente aqui no estado de São Paulo, na região sul do Brasil. Agora, doutor, num primeiro momento, uma mancha de pele nessas características que o senhor apontou, como é que eu diferencio, ou o profissional de saúde diferencia de uma doença de pele comum? O primeiro sinal é a falta de sensibilidade na região. Exato, isso é o grande problema. Hanseníase, que eu costumo falar para os meus residentes, né, que a gente tem um serviço de residência médica no Lauro Souza Lima. O Lauro Souza Lima é um instituto de referência nacional e internacional em hanseníase, né? É um órgão colaborador do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para hanseníase e doenças dermatológicas de forma geral. A gente tem uma residência médica em dermatologia e no ano que vem nós voltamos a ter especialização multiprofissional. Bom, como que você desconfia de hanseníase? Essa é a palavra, desconfia. Então, uma área da pele, não incomoda, não coça, não arde, não queima, não dói, né, não descasca. Essa é a lesão que você tem que tomar cuidado. Né? Por quê? Porque a característica do bacilo, né, é não provocar sintoma. Ele sabe que as pessoas fazem isso, que as pessoas não dão bola para aquilo que não incomoda. Essa bactéria é tão antiga quanto o ser humano, então ela teve milhares de anos para se adaptar ao ser humano, por isso que é uma das doenças mais antigas que a gente tem conhecimento. A bactéria aprendeu que se ela não incomodar o seu hospedeiro não vai tentar se livrar dela. Né? Então, e ela aprendeu que ficar dentro do nervo. E o que ela tem que fazer dentro do nervo? Ela tem que ficar multiplicando muito lentamente, não provocar sintoma de preferência. Porque o que provoca o sintoma da hanseníase é a resposta imunológica do hospedeiro contra a bactéria. Não é a bactéria que provoca a doença, é a resposta imunológica. O organismo tentando se livrar daquela bactéria que está dentro do nervo. É o que vai provocar a inflamação das terminações nervosas da pele, que vai levar à diminuição da sudorese, diminuição da sensibilidade e as manchas brancas ou vermelhas e, eventualmente, até a infiltração da pele. Se não houver qualquer resposta imunológica do hospedeiro, o paciente fica com quilos de bacilo dentro do corpo, no fígado, no baço, no rim. E ainda assim ele consegue conviver com a doença, com o bacilo, porque o bacilo é atóxico. Então, o profissional de saúde tem que pensar que pode ser. Essa é a primeira pista diagnóstica, né? Então, aquela mancha que não incomoda, eu tenho que ver se ela é dormente ou não. Se aquela mancha que está lá, ou aquela área da pele, né, é amortecida, isso já é um dos critérios para diagnóstico. Uma área localizada da pele com perda de sensibilidade, no Brasil, até prova em contrário, é a hanseníase. São raríssimas doenças que fazem isso, que dá uma área da pele dormente. Muito raro, né? A segunda coisa, um nervo com dormência, cãibra, formigamento. Tem várias doenças que dão dormência, cãibra, formigamento, né? Problema de coluna, diabetes, tireoide, né? Alcoolismo, tem várias doenças. Mas aí você vai ver o quê? Se aquele nervo está inflamado. Porque se esse nervo estiver inflamado,
engrossado, porque a bactéria vai se multiplicando dentro desse nervo, vai aumentando o tamanho do nervo. Então, o que a gente faz para fazer diagnóstico? Palpa o nervo, vê se esse nervo está, né, fininho, que é o normal. O nervo normal tem em torno de 5 milímetros no máximo de espessura. O nervo do cotovelo, do joelho. Né? Se esse nervo tem 7, 8, 10 milímetros, né, de espessura, ou se ele está endurecido, se esse nervo está doloroso à palpação, você tem que pensar que tem alguma coisa dentro daquele nervo provocando uma inflamação. Então, você tem que fazer a investigação da pele para ver se tem alguma área da pele com diminuição da sensibilidade, né? E você tem que ver, às vezes com mancha, às vezes sem mancha, né? E a segunda coisa é palpar os nervos do cotovelo, do joelho, do punho, do tornozelo, para ver se esses nervos estão aumentados de volume ou estão engrossados ou eles estão dolorosos. E por último, o que é que você vai ver? Se tem a perda da sensibilidade. Ah, é o nervo do cotovelo que está grosso, que está dolorido? Então, onde é que esse nervo inerva? Ele inerva o quarto e o quinto dedo mindinho, né? E o anular. Então, se esse nervo do cotovelo está aumentado ou está dolorido na palpação, eu vou testar a sensibilidade aonde ele vai inervar. Então, no quarto, no quinto dedo. Né? Se é o nervo do punho que está comprometido, é primeiro, segundo e terceiro dedo. Se é o nervo do joelho que está comprometido, que está aumentado de volume, está inflamado, eu vou testar a sensibilidade aonde? Na lateral da perna e no peito do pé, né? O dorso do pé. Se é o nervo do tornozelo que está comprometido, onde é que esse nervo vai inervar? A sola do pé. Então, eu palpo o nervo, acho esse nervo aumentado de volume e eu vou ver se tem comprometimento, se a bactéria está provocando uma destruição desse nervo. Como? Através do sinal da perda da sensibilidade na região onde esse nervo inerva. Então, a gente chama disso de exame dermatoneurológico. Você tem que examinar a pele para ver se tem alguma área de perda de sensibilidade e os nervos da pessoa para ver se no local onde esse nervo inerva tem perda da função sensitiva, às vezes até da função motora. Daí a importância da qualificação do profissional de saúde. Exato. Que vai fazer esse primeiro atendimento ao paciente com suspeita de hanseníase. Exato. Então, o profissional de saúde, primeiro, a gente não tem na faculdade essa importância a examinar nervos. Eu saí da faculdade, eu me formei há 26 anos, né? Eu nem sabia que tinha hanseníase. Porque o que se fala, né, o que se falava, né, até 2016, não, a hanseníase está sendo eliminada, a doença está sumindo. Por que a doença começou a desaparecer a partir de 2005? Porque pararam de fazer treinamentos. E assim como eu saí da faculdade sem saber, imagina, todo ano são jogados no mercado milhares de médicos que nunca ouviram falar na doença e que acham que a doença não existe. Então, a hora que ele encontra uma mancha, né, ou um nervo inflamado, ele vai pensar que é micose, que é alergia, ele não vai pensar que pode ser. Você não faz diagnóstico daquilo que você não suspeita. Você vai fazer diagnóstico daquilo que você viu na universidade. Então, eu saí em 1994 achando que hanseníase só tinha no Antigo Testamento, né? E que os últimos casos de hanseníase foi Jesus Cristo que curou, quando curou 10 leprosos, né? Na época era conhecida como lepra, né? Nunca mais tem, e na faculdade ensinam isso pra gente. Não tem mais hanseníase. Hanseníase é uma doença que não existe mais, principalmente no sul e sudeste. Né? Na região norte e nordeste, como são áreas extremamente carentes, é muito comum, é mais difícil que um profissional de saúde deixe passar um caso de hanseníase. Mato Grosso, por exemplo, que é a área de imigração, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, Tocantins, né? À medida que você vai subindo, né, a carência financeira, socioeconômica vai aumentando e os casos de hanseníase também vão aumentando. Famílias mais numerosas, maior aglomeração, menor acesso à saúde como um todo, né? As condições sociais vão favorecendo que o bacilo se espalhe. E menor qualificação de profissionais. Então, a gente está fazendo um trabalho hoje no Mato Grosso, né? Ano passado, nós treinamos em serviço 480 profissionais de saúde no Mato Grosso. Mato Grosso, faz 10 anos que a gente já trabalha lá, o Lauro Souza Lima já faz trabalhos de capacitação de profissionais de Mato Grosso faz mais de 10 anos. Por isso que Mato Grosso hoje é o estado com o maior número de casos do Brasil. Não é que Mato Grosso do Sul não tenha, que Goiás não tenha, é porque não faz esse mesmo trabalho. O Ministério da Saúde, em 2016, né, a nova coordenação de hanseníase do Ministério da Saúde, começou a fazer trabalhos de capacitação em serviço nos estados do Mato Grosso, do Maranhão, do Pará. E, para você ter uma ideia, aumentou em 18% o diagnóstico. Aquela queda que estava acontecendo foi só treinar 20 municípios, aumentou em 18%. Você imagina se a gente treinasse todo o Brasil?
seguramente esse número ia para mais de 50 mil casos, que era o que a gente tinha até 2005. O número de casos de hanseníase até 2005 era 50 mil casos por ano, não baixava. Depois pararam os treinamentos e aí começou a desaparecer. Quem financia treinamentos, infelizmente, são ONGs. Hoje nós temos uma ONG chamada Aliança contra a Hanseníase, que tem a sede lá no estado de Curitiba, que está financiando esses treinamentos, passagem aérea, hotel, para a gente fazer esse trabalho de capacitação no Mato Grosso, junto com a Secretaria. A Secretaria providencia veículo, tudo, né? E a gente consegue fazer esse trabalho de capacitação. Esse ano nós vamos fazer no Mato Grosso 9 capacitações regionais. Ano passado, nós atingimos uma população de mais de 1 milhão de habitantes, com 5 capacitações em 5 regiões do estado do Mato Grosso. Bom, nós estamos falando aqui no programa Espaço Aberto sobre a campanha Janeiro Roxo. É o mês de conscientização da prevenção e do tratamento da hanseníase, aqui com a presença no programa do Dr. Jaison Barreto. A hanseníase tem cura e qual é o tratamento oferecido pelo SUS hoje? A hanseníase é 100% curável. Claro, como qualquer doença infecto-contagiosa, como qualquer doença crônica de forma geral, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido será o tempo de tratamento, né? E maior a chance de uma cura sem sequela. O problema é que muitas vezes o diagnóstico é muito tardio e aí a sequela já está estabelecida, que a gente chama de grau 2 de incapacidade, ou grau 1, no caso, quando não é visível. Então, o tratamento é dado pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e é disponível em todos os municípios do Brasil. O que nós não temos em todos os municípios do Brasil, infelizmente, é diagnóstico. Aqui no estado de São Paulo é muito frequente pacientes virem de registro, lá da região do oeste do estado, da região de divisa com Minas. Por quê? Porque ainda falta muito treinamento dos profissionais de saúde para diagnosticar a doença. E é uma doença simples de diagnosticar. Então, o tratamento é simples, é um tratamento normalmente que leva em torno de 1 ano. Alguns casos podem ser diagnosticados e tratados até em 6 meses, se for uma doença muito inicial. Às vezes, um tratamento pode levar até 2 anos, ou às vezes até ter resistência medicamentosa, como qualquer outra doença infecciosa. Os casos ainda são, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, a gente consegue curar. A gente não consegue devolver aquele nervo que foi lesado para o paciente, que nervo ele não regenera. Então, a gente não consegue devolver a sensibilidade totalmente, a força totalmente ao paciente. Por isso que a gente reforça o diagnóstico precoce. O que é diagnóstico precoce? Achou o caso? Examina a família. E tenta encontrar a doença antes que o paciente fale dos seus sintomas. Porque no momento que ele vem se queixar da dormência, da formigamento, da cãibra, ele já tem 10, 15, 20 anos de doença. Não é mais um diagnóstico precoce. Você quer fazer o diagnóstico, é que nem câncer de mama, câncer de colo de útero. O ideal é a gente fazer a prevenção. A prevenção é o quê? Fazer o diagnóstico do paciente antes que ele se queixe. Antes que ele perceba a doença. E para isso você tem que fazer o quê? Exame de todos os familiares, de todos os conviventes e até pessoas que não convivem mais. Por exemplo, a gente encontrou agora recentemente um paciente lá no Parque Jaraguá, que ele ficou 1 ano com a doença e estava sendo diagnosticado e tratado como alergia. Ele estava cheio de nódulos, cheio de caroços no corpo. Por quê? Porque o profissional de saúde lá não sabia o que era hanseníase, nem pensou em hanseníase. Aí o que a gente fez? Começamos a chamar todos os familiares. Encontramos a irmã também doente. E é assim que a gente tem que fazer. Mas não vive mais comigo. Mas viveu. A doença, como a gente sabe, como eu falei, ela é transmitida de pai para filho, de avô para neto. Então, mas não vive mais comigo faz tempo. Você pode estar com a doença, por quê? Porque a pessoa que passou para você passou também para o teu familiar, mesmo que ele não conviva. De repente, não é você que passou para o teu irmão, para a tua irmã. Foi o teu pai, o teu avô que passou para os dois. Aí cada pessoa tem uma resposta. Uns vão desenvolver uma doença mais avançada, outros vão ser uma doença mais leve, E por isso que tem que examinar todos os familiares, principalmente as crianças. Aí você tem que olhar aquela criança que é parente de alguém com hanseníase, o pano branco dela tem que ser visto. Será que esse pano branco é pano branco mesmo ou se é uma hanseníase? E como é que eu faço? Não precisa de exame de laboratório. Você vai lá e testa para ver se o pano branco é dormente. Que se for um pano branco dormente, não é pano branco, é hanseníase.
Doutor, só para nós finalizarmos a entrevista, nós temos neste sábado até às 16h um mutirão aqui em Bauru para receber pacientes com sintomas ou suspeitas de hanseníase. A organização, né, dessa atividade envolve a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Lauro de Souza Lima. Exatamente. A gente tem, a gente conta também com o apoio do 7º Distrito Dermatológico, da SBD, né, do qual eu sou membro da diretoria, Distrito Botucatu Bauru. Nós contamos também com o apoio do Instituto Aliança contra a Hanseníase e também da parceria entre a Secretaria Municipal de Bauru, de Saúde de Bauru, e o Instituto Lauro de Souza Lima. Então, essas parcerias é que funcionam, né? Então, a gente tem ONGs que podem atuar aonde o poder público não consegue chegar, né? Que é muito difícil, por exemplo, financiar passagem aérea pelo governo para fazer um treinamento desse é uma novela, porque precisa licitação e precisa até conseguir pagar uma diária de hotel e uma passagem aérea, às vezes 6 meses, 1 ano. Então, muitas vezes inviabiliza, né? A parte da ONG é essa, né? A parte do poder público é o quê? Providenciar profissionais de saúde, disponibilizar, como que é o que está acontecendo com o Instituto Lauro de Souza Lima, né? Nós somos referências, e a logística é do município, né? Então, como é que a gente vai na unidade básica de saúde, quem vai atender, né? Toda a estrutura que vai ser oferecida. Então, essa parceria é muito importante. E a gente, no Distrito Dermatológico Botucatu Bauru, que faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente está também cofinanciando, que é uma atividade, como é uma atividade do Instituto Lauro de Souza Lima, a SBD Regional do Estado de São Paulo, né, por meio do seu Distrito Dermatológico aqui da região Botucatu Bauru, também está cofinanciando essa atividade. E elas acontecem em 2 unidades, em 2 pontos da cidade. Isso, a nossa ideia nós pegamos qual é o bairro, a área que mais casos teve nos últimos 20 anos. Bauru, historicamente, tinha em torno de 20 a 30 casos. Não é uma quantidade muito grande, né? Perante algumas cidades muito mais endêmicas do que Bauru. Mas naquela área é uma área mais carente. Como eu falei, né? A aglomeração, a carência, a dificuldade de acesso favorecem a disseminação da bactéria. Então, nós vamos até lá, na região do 9 de julho, né? Para facilitar o acesso dessas pessoas, porque imagina aí do 9 de julho até o Aimorés. Só de ônibus são 2 passos para ir, 2 passos para voltar. São quase R$17, né? Isso é inviável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir até lá. Claro, nesse momento, nós vamos aproveitar para treinar os profissionais da região a fazer diagnóstico, né? Aumentar a sua habilidade de fazer diagnóstico. É um momento também de treinamento e serviço. Nós vamos diagnosticar, vamos propiciar o diagnóstico, tratamento oportuno, né? Examinar contatos e, nesse mesmo momento, fazermos o treinamento do profissional de saúde. Paralelamente a isso, o Lauro Souza Lima também, desde o começo do mês, está fazendo o quê? Está fazendo treinamento dos agentes comunitários de saúde. Porque aquele agente comunitário de saúde é muito importante. Ele está lá na ponta. São os olhos do sistema de saúde na ponta, né? Então, aquele profissional, aquele agente comunitário de saúde tem que ser treinado. Todos os profissionais de saúde, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue conter esse avanço da doença e, quem sabe, se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce de todo mundo, tratar o paciente antes que ele seja um novo transmissor, a gente consiga quebrar a cadeia de transmissão e, talvez, um dia, eliminar a doença. Mas, para isso, demora muitos anos. Bom, a gente agradece a presença aqui conosco no programa Espaço Aberto do Dr. Jaison Barreto, médico dermatologista e hansenologista, membro do corpo clínico e pesquisador do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, divulgando conosco as atividades da campanha Janeiro Roxo e também a prevenção e o tratamento da hanseníase. Doutor, obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço, da gente poder falar, da gente poder propiciar a população, a comunidade, esse conhecimento a respeito da doença, né? Eu acho que é muito importante. Se você que teve um familiar, alguém com hanseníase, vá à uma unidade básica de saúde. Se não conseguir ir nesse final de semana, procure uma unidade básica de saúde, né? Que a gente, no Lauro Souza Lima, nós temos portas abertas para todas as pessoas com suspeita de hanseníase ou com tratamento de hanseníase, além da doença dermatológica geral, mas tem hanseníase, esse é nosso ponto crucial. Nós não temos
temos entraves, não tem sistema de regulação para o portador de hanseníase. Ele é atendido o mais rápido possível. Dentro das dependências do Instituto Lauro de Souza Lima, nós não temos portas fechadas para esse problema de saúde. Tá feita a orientação, doutor. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco e até o próximo programa.